20 anos, brasiliense e cantor de funk. Esse Vitinho PV é um menino sonhador, tem sonhos altos, guerreiro, vem de uma família humilde, está em busca do seu sonho com o intuito de proporcionar uma vida melhor para sua família. Na internet, o último videoclipe do MC Vitinho PV tem mais de 7 milhões de visualizações. A marca foi alcançada em 2 meses. Cê tá no comando, uma noite você tem pra mostrar que me ama. O material que o funkeiro gravava essa semana faria parte do 7º vídeo. Equipamentos, modelos e até um carro importado, uma Lamborghini. Tudo corria dentro do planejado, até a chegada de um vizinho. O policial civil estava transtornado, irritado com o barulho. Ele queria que o veículo esportivo fosse tirado da frente da casa. Tem 10 minutos para tirar o carro. Eu quero essa festa acabar agora. Senão vou meter bola nessa Tá ouvindo? Tira essa porra. Entrou com uma arma e ameaçou várias pessoas. Ele ainda usou uma granada. Tira essa Tá atirando, cara. Oxe, vai jogar granada na minha casa, ué. A produção do clipe diz que ia chamar a polícia. na minha cara, faz a ocorrência lá. Perturbação da tranquilidade. Bota essa aqui, eu vou colocar você como autor. Tá? O artista diz que a equipe era reduzida, que todos seguiam as orientações do Ministério da Saúde. O volume da música era baixo e apenas a Lamborghini fazia um barulho mais alto. Trabalhando com equipe reduzida, o som é baixo, não sei se, sim, pra quem não sabe, uma gravação de videoclipe, o artista não faz um show ao vivo, não canta. O som tava numa caixa baixinha que lá do lado de fora não dava pra ouvir. Acho que o que incomodou um pouco foi o ronco do carro, uma Lamborghini faz barulho, né? A gravação que terminou deste jeito foi na última terça-feira, num condomínio em Vicente Pires. A casa foi alugada pela produção. MC Vitinho contou que era a primeira vez que eles utilizavam o espaço. O funkeiro afirma que o vizinho não conversou com ninguém antes da invasão. O policial civil já chegou com a arma em punho. Não tinha tido nenhum contato com a gente antes, tipo assim, de chegar e falar, pô, cara, tô me sentindo incomodado, principalmente tal, nada disso. A gravação do videoclipe não chegou a ser concluída. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia. A gente teve um investimento alto nesse videoclipe, era uma mega estrutura, superprodução. Não conseguimos concluir as gravações, então, querendo ou não, tivemos sim um prejuízo, mas é reparável. Graças a Deus não aconteceu algo pior, né? Tá aí, então o MC Vitinho acredita que o policial pode ter tido um dia ruim, quem sabe? Ele falou isso durante a entrevista, Neila. Falou que o policial não tinha motivo aparente para estar daquele jeito e que só poderia ter tido um outro problema e estava descontando toda aquela situação no pessoal da produção e também nos artistas que estavam gravando esse vídeo. Vamos ver o que ele fala. Eu, sim, particularmente acho que foi algo pessoal, assim, talvez ele deve ter tido no dia algum problema pessoal que acabou levando ele a ter tido essa atitude. Eu não julgo ele assim também, sabe? Porque, poxa, o ser humano é assim, tem dias bons, dias ruins. Acho que ele se desequilibrou no dia, mas eu não julgo ele, mas foi meio perigoso, né, cara? Podia ter gerado algo, graças a Deus, Deus livrou eu e todos da minha equipe, todos os profissionais que estavam trabalhando naquele dia de algo pior, mas podia ter acontecido algo pior ali, né, cara? Podia, inclusive, porque se ele estava tendo um dia ruim, ele estava armado de granada e revólver e estava sendo desafiado pela pessoa que filmava o tempo inteiro. Se chega alguém gritando com você, com uma arma apontada para você, você vai desafiar filmando? Foi uma atitude corajosa, não sei se eu posso chamar isso de coragem ou de ousadia, mas foi o que aconteceu. Bem, nós conseguimos conversar com o policial que protagonizou toda essa história. Nós somos jornalistas, a gente sempre escuta todos os lados. Não podemos divulgar o nome nem a conversa, porque foi um pedido dele e a gente precisa preservar a nossa fonte. Mas o que ele disse sobre o que aconteceu é o que a gente quer saber. E você sabe o que ele disse, né, Lari? Como é que foi a história? Isso, justamente, Neila, nós conversamos com o policial civil por telefone, ele não está em Brasília, disse que, inclusive, na terça-feira foi o primeiro dia de férias e que ele decidiu ir com a família para uma fazenda do Tocantins porque a filha dele é do grupo de risco. Então, para evitar, né, qualquer
contágio, ainda mais por conta do coronavírus, né, do novo coronavírus, ele seguiu para lá para dar uma amenizada. Só que esse policial civil disse como é que foi, né, o dia. Ele falou que a movimentação na casa do vizinho começou por volta de 10 horas da manhã e que aí já por volta do meio-dia, 1h, estava uma ruaça na rua do condomínio, na parte comum, que muitas pessoas estavam sem máscaras, mais ou menos umas 30 pessoas, tinham vários carros impedindo a passagem dos próprios moradores. Aí ele ligou para o pai do rapaz que estava responsável pela casa, né, do morador. E aí pediu para que ele resolvesse essa situação, conversasse com o filho, deu um prazo ali, só que depois que esse prazo passou, a situação permaneceu a mesma. Então, ele diz que entrou, conversou com as pessoas primeiramente, pediu educadamente, segundo ele, para que retirassem todos os veículos, inclusive o carro esportivo de luxo, porque ele estava bem em frente da entrada dele da garagem. E aí, como as pessoas não atenderam a solicitação que ele fez, ele se identificou como policial civil, disse que aquela era uma situação que não poderia ser mantida, que ia contra todas as regras do condomínio e também por causa da pandemia, né? Porque as pessoas estavam sem máscara. E aí conversa vai, conversa vem, parece que o pessoal não quis aceitar o pedido dele na conversa. Então ele falou que puxou a arma e teve que agir de uma forma mais dura. Agiu de uma forma mais dura, segundo ele, e depois foi à delegacia registrar o boletim de ocorrência, que é essa delegacia que nós estamos aqui, a delegacia de Vicente Pires. Ele falou que registrou o caso aqui e depois o morador veio até aqui e deu a sua versão dos fatos, Neila. Foi isso mais ou menos que ele contou pra gente. Lari, em algum momento ele se disse arrependido ou ele achou que ele se exaltou demais, o que ele, como é que se diz, ultrapassou o limite de onde ele deveria ter ido, né? Agiu além da conta. Ele fala sobre isso, de ter arrependimento ou achar que exagerou na conduta? Olha, foi uma pergunta que eu fiz, uma dúvida minha também, porque depois a gente vê aquelas imagens, eu fico, né, acreditando que ele poderia ter um pouquinho mais de calma, às vezes ter pedido um reforço ali da própria polícia para agir e parar aquela confusão. Ele me falou que não se arrepende da situação, que ele agiu dentro do profissionalismo dele, como manda a Polícia Civil, e que quando uma conversa não dá jeito, né, eles têm que agir mesmo e essa ação tem que ser dura. Então, essa foi a versão dele sobre esse posicionamento, Neila. Eu acredito que, às vezes, para você conter uma situação incontrolável, você precisa agir de uma forma mais dura. Mas eu não consigo enxergar essa forma mais dura como você invadir a privacidade, portando uma arma, uma granada. Isso pode ser visto de outra forma. Pode ser visto como invasão de privacidade, pode ser visto como ameaça, pode ser visto como abuso de autoridade. Agora, quem vai resolver tudo isso é a polícia. Inclusive, a corporação tem um tratamento bem rigoroso com policiais que se excedem. Justamente num momento como esse que o mundo está falando sobre isso. As abordagens policiais estão sendo muito agressivas, a sociedade está reclamando disso. Não seria nenhum momento mais inteligente para se exceder. Mas aí a gente vai acompanhando essa história e ver como é que ela desenrola.